Nós sabemos que letras são símbolos, né? E símbolos, cada um deles tem uma frequência diferenciada. E normalmente são frequências, dependendo dos símbolos, são frequências poderosas, inclusive. E cada letra tendo uma frequência, um conjunto de letra, forma uma palavra, né? De forma que essa palavra, ela pode ter uma frequência maior ou menor, ou seja, uma frequência mais alta ou mais baixa, né? Mais poderosa ou menos. Dessa forma, a gente às vezes aprende uma oração, tá? Em outro idioma. Até porque essa oração em outro idioma foi criado naquele idioma, ou seja, a gente aprende uma oração no idioma de origem, né? E a gente pensa, por que não trazer esta oração para o nosso idioma, no caso aqui para o português? Gente, como cada letra, né, e um conjunto de letra formando palavras tem uma energia, uma vibração, então entendemos que aquela oração naquele idioma de origem tem uma frequência diferenciada, tá? Daquela que a gente trouxer, né, para o nosso idioma. Eu vou dar hoje aqui um exemplo para vocês. Na tradição judaica, tem uma oração, é uma oração curtinha, mas é muito poderosa, né? Essa oração, ela é dita da seguinte forma: El na refá na lá, quando se faz para mulher, né? Para menina, para uma pessoa do sexo feminino. Er na refá na lo, quando se faz essa oração para uma pessoa do sexo masculino. E traduzindo para vocês em português, quer dizer: Deus, por favor, cure-a, ou Deus, por favor, cure-o, tá? Porém, gente, como a nossa linguagem, o nosso idioma, são símbolos diferentes que detêm energias e frequências diferentes, vibrações diferentes. Aquela oração que foi constatada como uma oração poderosa, né? Ela tem uma vibração. E quando se traz para o nosso idioma, a sonorização, a vibração, a frequência não é a mesma. Então é interessante a gente saber que não se deve trazer para o nosso idioma uma oração originária de um outro idioma. A intenção é a mesma e isso é muito válido, tá? Porque a intenção também cura, mas quando se junta a intenção e a vibração, né? A intenção é válida, porque a intenção cura. Mas se for só pela intenção, a gente não precisa fazer aquela oração. Se for só pela intenção, a gente pode fazer qualquer uma outra oração. Então, o correto, nesse caso, seria a gente fazer uma oração, tá? Que a gente já conhece, ou mesmo uma oração partindo do nosso sentimento, qualquer oração que seja, desde que seja feita com o nosso sentimento, tá? Com a nossa intenção, independente das palavras, tá? Independente das palavras. Porque as palavras que nós usarmos no nosso idioma, vai ter cada palavra o nosso sentimento, a nossa intenção, tá? Aquelas palavras usadas naquele idioma de origem para aquela oração, ela tem uma intenção, ela tem um sentimento, ela tem uma frequência
que transformada no nosso, passada para o nosso idioma, ela já não vai ter a mesma frequência. Então, por isso é interessante que quando a gente aprender uma oração, tá? Ou a gente ouvir falar sobre aquela oração que é poderosa, às vezes a gente pode querer trazer aquela oração para o nosso idioma para que fique mais fácil para a gente decorar, digamos assim, né? Decorar aquela oração. Mas não terá a mesma eficácia do que a oração no idioma de origem. Porque até a sonoridade é diferente. E nessa sonoridade que tem a frequência, que tem a vibração perfeita para aquela intenção, tá? E então, essa oração em hebraico é na, refá, na, lá. Ou é na, refá, na, lo. Se for homem, se for do sexo masculino, né? E essa oração, ela quer dizer o quê? Deus, cure-a, por favor. Ou Deus, cure-o, por favor, né? No caso, lá para mulher e lo para homem, tá? E agora, para que vocês entendam melhor, é Deus. Na significa uma súplica, como se fosse pedir por favor, né? Uma súplica, por favor, cure-a, cure-o, né? Então, na significa uma súplica, né? Por favor, né? Te suplico. Refá. Refá quer dizer cura ou curar, né? Cure, cura ou curar. Lá, ela e lo, ele. Mas tem que ser no idioma de origem, tá? Não pode traduzir para o português, não pode traduzir para qualquer um outro idioma que não seja de origem, porque muda a frequência. Cada letra é um símbolo e um conjunto de letras é um conjunto de símbolos. As letras em hebraico não são as mesmas letras, né, em português, ou seja, as letras em hebraico são símbolos diferentes dos símbolos em português, ainda que esse conjunto de símbolos tenha a mesma intenção, mas não terá a mesma vibração, tá? Não terá a mesma frequência. Então, gente, não vamos traduzir orações. Vamos procurar fazer dentro do idioma de origem. Essa oração, inclusive, é uma oração bem curtinha e não tem por que as pessoas ficarem traduzindo, né? Não tem por que traduzir, porque inclusive é uma oração bem curtinha. A maioria das pessoas sabem, né, que cada símbolo tem uma frequência vibratória. A maioria das pessoas sabe, mas nem todo mundo sabe. O porquê não se deve mudar uma oração do idioma original para um outro idioma qualquer, né? E o que eu queria hoje passar aqui para vocês é isso. Cada letra é um símbolo e todo símbolo tem uma frequência. A prova disso é que a gente vê, na maioria, artistas mudando, né, de nome, artistas adequando um nome artístico ao seu nome, né, de batismo. Ou às vezes até tira, né, uma parte ali do nome de batismo para colocar, para encaixar um outro nome, né? Por que isso? Como cada símbolo, né, ou letra tem uma frequência diferenciada, então as pessoas elas vão adequar essa frequência, né, essa letra ao seu nome. Isso eu acredito que a maioria já ouviu falar, né, de artistas principalmente que mudam seus nomes, né,
mudam às vezes uma letra, às vezes até mudam, né, o nome inteiro, às vezes tira um nome, substitui por outro, às vezes não substitui, mas agrega, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, para que vocês entendam, né, que não se deve trazer para o nosso idioma, né, uma oração feita no idioma original, tá? As letras são símbolos e cada símbolo tem uma frequência.